Olá, meninos! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Tranquilos e relaxados para fazer prova, né? Amanhã é o dia, hein? Vamos com calma, tá? A prova de língua portuguesa. É aquela que vocês mais têm dúvida, que mais mexe com vocês. Afinal de contas, há muito tempo vocês não pegam, né? E para estudar a gramática. Então, nós vamos fazer assim. Nós escolhemos, né? Os itens que mais aparecem. Vamos fazer uma revisãozinha rápida junto comigo aqui, tá? E aí você vai buscando comentários, vai buscando provas anteriores, que esse é o segredo, né? Estudar a língua portuguesa não é fácil, eu sei, mas é o diferencial, tá? E com certeza vocês vão fechar, né? Então vamos começar? Bora comigo? Vamos? Então vamos, vai, vai lá. Começamos. Questão de número 1. Bom, essa questão de número 1, ela vai falar sobre figuras de linguagem. O que é isso? A língua portuguesa, ela possui uma frente que diz que a gente pode dizer uma coisa sem dizer a coisa, né? A gente pode usar uma linguagem chamada linguagem figurada. Por isso, figuras, né? É, é quando eu faço uma comparação, quando eu uso de uma ironia, tá? A figura de linguagem, ela afirma que o brasileiro consegue dizer uma coisa dizendo outra coisa. Olha que louco. É o subentendido, é o implícito, né? Então, de repente, você elogia alguém sem querer elogiar, fazendo uma crítica, uma sátira, né? E a pessoa não entende que foi uma crítica. É por aí, tá? Figura de linguagem. Vamos comigo? Questão de número 1. A tarde é uma tartaruga com o casco empoeirado a arrastar-se penosamente. As sombras foram esconder-se debaixo da barriga dos cavalos. Tudo parece uma infinita quarentena, mas está marcado exatamente meio-dia nos olhos do gato. Todo texto figurativo, né? Mário Quintana, e ele pergunta assim: vamos. Na passagem, a tarde é uma tartaruga com o casco empoeirado. A figura presente é. Então, a primeira coisa, vamos entender o texto. A tarde é uma tartaruga com casco empoeirado. O que está querendo dizer? Que o tempo está se arrastando morosamente. E para não dizer, nossa, o tempo não passa, as horas não passam, ele faz uma comparação. A tarde é uma tartaruga com o casco empoeirado. Ele pega um tempo, né? Uma fase do dia e compara a morosidade da tartaruga. Agora vamos lá. Isso se chama metáfora, é o que afirma a letra A, associando-se à tarde à ideia da lentidão da passagem do tempo. Parece ser essa, não parece? Mas na língua portuguesa, a gente tem que aprender a não marcar a questão logo de cara. Vamos ler as alternativas e vamos ver a que melhor se encaixa com a interpretação do texto que nós fizemos. A sinestesia. Vamos. A figura presente é a sinestesia, misturando-se sensações para descrever a tarde vagarosa. Então vamos pensar. O que é a sinestesia? Quando é que ela aparece numa frase? Sim, a sinestesia mexe com as sensações. O que eu quero dizer com isso? Nós temos 4 sentidos: olfato, tato, paladar, né? Audição, né? E aí esses sentidos vão se misturar. Aí quando você lê assim, vamos imaginar que alguém chega para você e fale assim, ó, nossa, a sua blusa é de uma cor berrante. Sinestesia. Por quê? Porque cor é da visão. Berrante quer dizer que berrou.
você ouviu. Tá vendo como mistura? Olha lá. Ele tem um olhar frio. Ó, como é que pode ser frio? Frio é tato. Concorda? O olhar faz parte da visão e o tato. Então, ele vai misturar os órgãos do sentido. Então, quando ele fala sensações, ele está falando dos órgãos do sentido. Então, ele vai misturar tato, paladar, audição. Isso é sinestesia. O que não aconteceu no texto, né? Porque ele quer essa passagem, ó. A tarde é uma tartaruga, não tem nada a ver com os órgãos do sentido. Concorda comigo? Então vamos, letra C. Catacrese. Ó, a figura presente é uma catacrese, configurando-se a morosidade da tartaruga com uma ideia cristalizada. Não é. Catacrese é um empréstimo. Você vai dizer assim, ó, o pé da mesa quebrou. Agora vamos trabalhar a linguagem literal. Mesa não tem pé. Concorda comigo? Ó, amasse 2 dentes de alho. Alho não tem dente, que eu saiba, ninguém nunca foi mordido por um alho, né? Então eu vou emprestar uma palavra, desculpa, uma palavra já existente em nosso dicionário e dou a ela um novo significado. Quando você vai viajar, tá no avião, tá no aeroporto, a área de embarque. Pensa comigo. O que significa na linguagem literal embarcar? É entrar em um barco. E você não está num barco, você vai entrar num avião, mas não existe outra palavra. Isto se chama catacrese. Então vamos comigo, porque nós temos que nos preparar para a aula, para a prova de amanhã. Então, de repente, não é esse texto que vai cair, mas aparece uma catacrese. Então, você vai lembrar. Catacrese. Vamos. Batata da perna. Nada a ver. Pé da mesa. Pico do bule. A asa da xícara. Tá vendo? Eu vou emprestar uma palavra existente no dicionário a uma outra coisa, vou dar um novo significado para ela, mas não existe outra maneira de eu chamar a perna da mesa, por exemplo. Né? Fechou? Isso é uma catacrese. Aí na letra D diz que a figura presente é um eufemismo, abrandando-se o sentido da ideia do enfado vivido da tarde. Não é. Eufemismo é abrandar, sim, mas é abrandar uma notícia pesada, uma coisa que seria ruim, né? Tá vendo? Você, ao invés de dizer que a pessoa tá muito gorda, você diz para ela assim: nossa, cuidado com o excesso de peso. Tá vendo como soa mais brando do que falar, nossa, você tá gordo, né? Concorda comigo? Quando eu digo assim, o meu aluno faltou com a verdade, é mais delicado do que eu dizer meu aluno mentiu. É muito, ultimamente, né, na mídia televisiva, a gente escuta muito a expressão terceira idade. Ah, nossa, você entrou na terceira idade. Ora, terceira idade é dizer que a pessoa está velho. Mas abranda um pouquinho, fica mais suave, né? Olha, minha mãe entrou na terceira idade. É melhor do que dizer minha mãe está velha, né? Faltou com a verdade é melhor do que você dizer que ele mentiu. O excesso de peso é melhor do que você dizer que a pessoa está gorda, ou seja, quando ele fala a tarde é uma tartaruga, a resposta é a letra A. É uma metáfora, sim. Ó,
Essa é a resposta da questão. Por quê? O que é uma metáfora? Uma metáfora é uma comparação. Tá vendo? Só que eu não comparo de forma explícita. É uma comparação implícita. Então, quando você fala assim, ela é uma princesa. Nossa, professora, minha filha me dá muito orgulho. Ela é uma princesa. Ela não é. Você está comparando. Tá vendo? Numa roda de conversa, numa conversa bem, num papo, né? Bem, uma situação bem coloquial, você pode dizer, nossa, mas aquele policial é burro mesmo. Ele não é um burro na linguagem literal, né? Você está comparando o cara com a lentidão que ele tem ao receber ordens. Porque é isso que faz a gente usar a palavra burro, né? Então, a metáfora, ela é uma comparação. Só que bem implícita, ela não é explícita. Porque se explícita fosse, seria uma mera comparação. Então, se eu dissesse assim, olha, a tarde está vagarosa como o andar de uma tartaruga. Presta atenção. Vagaroso como o andar. Tá vendo como eu usei o conectivo? Como? O como é declaradamente uma comparação, faz com que esse texto seja comparativo. Aí não existe metáfora. Na metáfora, eu não uso, cuidado, hein? Os conectores comparativos. Como, tal, qual. Olha lá, eu não vou usar. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou afirmar. Você é. A tarde é. Olha lá. Normalmente vai aparecer o verbo ser, mas não é sempre, né? Mas é normalmente ele que entra aí para ajudar você. É uma metáfora, porque ele diz a tarde é. Olha lá. Então vamos lá? Que ficou meio rabiscado? Bora. É uma metáfora. Por quê? Porque existe aqui uma comparação implícita. Tá vendo? Implícito é algo que não está claro. Fechou? Tranquilo? Tá vendo? Não é difícil. A gente só tem que lembrar nomenclaturas. Apareceu a palavra X, o que que é? Apareceu a palavra Y, para onde eu vou? Então vamos lembrar? Apareceu figura. Figura é a linguagem implícita. É a linguagem figurada. Não é a linguagem literal. É a linguagem conotativa do nosso idioma, tá? É você usar gírias, jargões, regionalismos. Tudo isso é analisado dentro das figuras de linguagem. Tranquilo? Fizemos uma revisãozinha? Tá? Então vamos voltar? Questão de número 2. Bora! Tem um texto, vamos ler rapidinho. Um tiro no escuro. Quem atirou em quem? Provoco minha mãe. Uai, foi você que atirou no seu irmão? Ela responde convicta. Isso aconteceu nos anos 1980, bem no começo. Naquela época era tudo meio inconsequente. Meu pai havia nos presenteado com uma espingarda de pressão. Com que cargas d'água alguém teria a brilhante ideia de dar uma arma para duas crianças? Atente-se. Cada parágrafo passa uma informação para você, né? Então, esse daqui já conta que foi na década de 80, bem no comecinho. O pai deu uma espingarda de pressão. Pois é, isso era normal. Dar uma arma para a criança era normal. Foi. Como era normal também, passearmos pela cidade com o Fusca. Todos sem cinto de segurança e felizes como nunca. Era normal. Tá vendo? Então ele tá fazendo lá uma viagem na época em que tudo era normal. Andar na rua, num Fusca, carregado de gente. Quem nunca, né? Sem usar cinto de segurança e a gente não tinha medo. Parece que não, né? Vá.
Tínhamos a impressão de que tudo era meio permitido, mas, lógico, dentro de parâmetros que levavam em conta o respeito ao próximo e o amor incondicional à família. Ele está trazendo uma época em que todo mundo respeitava todo mundo, a família era um pilar extremamente importante e respeitado, né? Porém, algumas coisas eram diferentes quando a gente compara com hoje. Brincávamos na rua. Ai, que delícia! E ela era tão perigosa quanto é hoje. Havia os carros descontrolados, os motoristas bêbados, as motos a todo vapor, tá vendo? Aí ele traz, né, como é hoje. Os paralelepípedos soltos como armadilhas propositais. Tudo era afiado e pontiagudo, menos a dedicação da dona Isolina. Perto da janela, ela nos gritava e, chateados, nos recolhíamos para a sala. Eles brincavam na rua. Com todos os perigos que nós temos hoje, eles iam para a rua. Hoje ninguém vai, né? Mas eles iam. Até a dona Isolina gritar. Havia uma mesa e todos nos sentávamos. Olha que delícia de recordação. Sentávamos juntos para celebrar mais um dia em que nada nos faltara. Pelo que a gente percebe, aí um horário de jantar, né? E a família se reunia. Hoje, os brinquedos da criança parecem mais arredondados. Não são tão pontiagudos. O que será que ele quer dizer com isso? Menos agressivos, menos perigosos, né? A família cuida um pouco mais para não dar um brinquedo que a criança vai engolir, por exemplo, né? Vamos. Não há armas em casa, mas os perigos são os mesmos. Um arranhão em minha filha Helena dói tanto quanto um hematoma sofrido em nossa infância. Viu? Um arranhão dói tanto quanto o hematoma. Quer dizer, continua a mesma coisa, em situações totalmente diferentes. Os brinquedos são diferentes, né? Ah, mãe, fui eu que atirei em meu irmão. E logo após o grito estridente dele, saí gritando igualmente pela casa, desolado e pesaroso. Olha lá. Porque havia assassinado um parente tão próximo. Mas nada acontecera. Olha o nosso conector que afirma que nós vamos ter uma ideia contrária. Nenhuma esfoladela. Ele usava uma bermuda jeans e eu, com minha pontaria genial, uma ironia, né? Pontaria genial, havia acertado a nádega direita, de modo que o pequeno projétil se intimidara diante da força do tecido. Quando ele fala, o pequeno projétil se intimidou diante da força do tecido, ele não entrou, né? Ele, com aquela pontaria maravilhosa dele, graças a Deus, ele atirou, acertou a nádega. Acontece que o cara estava de calça jeans e o projétil não entrou. O irmão não foi atingido. Foi assim, mãe. Agora a senhora já pode contar para todo a história certa. Bacana, né? Bora lá. É uma crônica, porque ele está contando um fato da vida dele, né? Isso garante ser uma crônica. Vamos ver o que é que o texto pede. Na opinião do narrador, gente, tome cuidado com isso, hein? Não é a sua perspectiva textual. Não é o que você entendeu do texto. Porque se assim fosse, ele perguntava, há o pressuposto de que, na leitura textual, infere-se que, há o pressuposto que, aí é o que você deduziu da leitura. Foi? Aqui não. Aqui ele não quer interpretação de texto, né? A interpretação, ela extrapola. Aqui ele quer que você responda texto. Olha lá. Vai. Na opinião do narrador. Vamos ler. A equivalência entre a infância vivida hoje e a vivida na década de 80 evidencia-se na maneira de passear de carro pela cidade. Quando ele fala em equivalência, é algo que é igual.
igual. Então, vamos lá. Ele compara em grau de igualdade a infância vivida hoje e a vivida na década de 80. Quando ele conta como é que eles andavam de Fusca pela cidade, aí não há uma equivalência. Concorda? Por quê? Há uma diferença. Porque hoje ninguém lota um carro, quer dizer, tem uns doidos por aí, né? Mas todo mundo coloca só 5, no máximo, pessoas no carro, todo mundo com cinto de segurança. Olha lá. Então não há uma equivalência, há uma diferença. Não é a letra A. Letra B. Há uma equivalência entre a infância vivida hoje e a vivida na década de 80. Torna-se evidente nos brinquedos presenteados nas crianças, que continuam os mesmos, não. Lembra que há um momento que ele fala, os brinquedos de hoje são mais redondos? E a gente até percebeu, por que mais redondo? Não é que é uma bola, não é que são redondos, não são menos agressivos, não pontiagudos, quando ele fala no começo. Então há uma diferença entre os brinquedos da época e os brinquedos de hoje. Até a arma, né? Todo mundo critica o pai que dá um brinquedo, uma arma de plástico pro menino. Né? Hoje existe essa coisa. Mas vamos lá, não é a B. Opa, eu pulei a B, né? Vamos. O narrador, na opinião do narrador, há uma diferença entre a infância vivida hoje, diferença, e a vivida em 80, comprovada pelo fato de que, no passado, era possível brincar na rua e não oferecia tantos riscos. Então, vamos lá. Quando ele fala no brincar na rua, tinha os mesmos riscos? Tinha. Os mesmos paralelepípedos soltos, motoristas bêbados. Era possível. Mas quando ele afirma na B que não oferecia tantos riscos quanto os de hoje, ele compara como equivalente. Concorda comigo? Tem os mesmos riscos, os mesmos motoristas bêbados, as mesmas motos malucas. Olha lá, tá vendo? Então vamos lá. A letra C nós fizemos. Letra D. Há uma diferença entre a infância vivida hoje e a vivida na década de 80, e ela está no fato de que hoje as brincadeiras são mais violentas. Não. Ele até faz uma metáfora, né, empobrecida, quando ele fala os brinquedos são mais redondos, né? Então as brincadeiras são menos violentas. A hora que ele fala no texto, quer ver? A hora que ele fala assim, um arranhão em minha filha dói tanto quanto um hematoma. Olha só, arranhão superficial e hematoma é porque o cara levou uma pancada, né? Então não é essa hoje é mais violento. Bora. Há uma diferença entre a infância vivida hoje e a vivida na década de 80. E ela pode ser percebida em algumas atitudes antes consideradas normais e hoje recriminadas. Aqui a resposta. Olha lá. A letra E. Antes era normal a gente dar arminha para a criança. Hoje é recriminado. Concorda? Por mais que a gente pense o que tem, parará, não é a nossa opinião, gente. Vamos lembrar, hein? O comando da questão é muito importante, na opinião do narrador. E ele deixa isso claro no texto, né? E hoje a gente não pratica, não compra os mesmos brinquedos, as mesmas coisas que antes. Fechou? Texto? Então vamos lá. Como é que eu faço uma questão de interpretação de texto? Uma dica, tá? Que eu passo sempre aos meus alunos. Leia a alternativa e o comando da questão e as alternativas primeiro, antes de ler o texto. Sabia que isso ajuda?
Quando eu leio as alternativas e o comando das duas questões, normalmente as duas primeiras são de texto, né? Eu sei o que ele quer. Então eu vou ler o texto com uma caneta na mão e a hora que eu pegar, nossa, eu vi isso daqui lá, eu já vou grifando. Olha lá, tá? Uma dica então. A hora que você abrir o caderno de prova, a primeira prova é de língua portuguesa. Sempre é, né? Não fique nervoso, mantenha a calma, leia a alternativa primeiro. Então, a letra A, ele fala de acordo com o texto. Na B, ele fala na opinião do autor. Aí você lê as alternativas, as assertivas, A, B, C, D. Respira e vai fazer a leitura textual. Fechou? Tá bom? Então, vamos fazer mais uma? Bora? Vai. 3. Na ocasião em que atira no irmão, no momento em que ele atira, como espingarda de pressão, o narrador reage de que modo? Como é que ele aparece? Então, aí eu volto rapidinho no texto e vou ler lá. Fui eu que atirei em meu irmão. E logo após o grito estridente, saí gritando igualmente pela casa. Desolado, como é que ele estava? Desolado, triste e pesaroso, arrependido, né? Ele estava, porque ele pensou que tinha matado, que tivesse matado o irmão. Ele estava triste e pesaroso. Vamos voltar. Nessa ocasião, ele estava arrependido? Estava. Né? O texto fala pesaroso, ele estava arrependido, ele estava preocupado. Segura. Ele estava orgulhoso? De jeito nenhum. Ele estava isolado? O texto não fala se ele se isola. Ah, ele se escondeu, ele atirou, viu que acertou o irmão, saiu correndo, escondeu. Não fala. Até podia, mas não falou. Nesse pedaço não fala. Então não vamos marcar. Destemido é uma pessoa corajosa. Tudo bem? Ele foi corajoso. Ele apontou e atirou. Mas não foi assim. No momento em que atira, ele não ficou destemido. Né? Não é o que diz o texto. E nem superior. Olha lá. Então vamos lá? Ele se mostra arrependido. Porque quando fala no texto que ele estava pesaroso, é sinal que ele estava pesaroso, vem de pesar, né? Pesar é extremamente triste, arrependido. Até porque, gente, pela leitura textual, no começo, né? A gente pensa que ele matou o irmão. Fui eu que atirei, né? E não é isso que acontece, tá? Então, é lógico que o menino estava assustado. Mas quanto assustado? A ponto de estar pesaroso. Sentimento de pesar. É uma coisa triste, pesada de carregar, né? Ele estava arrependido. Fechou? Então vamos lá. Mais uma. A forma verbal destacada em havia uma mesa e todos nos sentávamos juntos para celebrar mais um dia em que nada nos faltara. Não está destacado aí, não saiu destaque, mas é esse. Está corretamente substituída. Então vamos pensar, gente. Os 3 pretéritos. É disso que ele está falando. A língua portuguesa traz 3 situações interessantes quando eu quero localizar um termo, um texto no pretérito. Por que que hoje não se usa mais falar, não, o verbo está no passado? Porque passado só tem um, ontem. Agora, pretérito é a maneira como o texto transmite uma notícia. Então, vamos lá. Existe um pretérito chamado pretérito perfeito. É quando você, leitor, ao ler, entende que a coisa já aconteceu. Então, quando ele fala, fui eu que atirei em meu irmão. Já foi, já passou. Tá vendo? Pretérito perfeito. Agora, existe o imperfeito.
O que diz? Qual é a diferença? Quando você lê o texto, você percebe que a situação não aconteceu uma única vez e acabou, como fui eu que atirei. Então eu vou dizer assim, eu gritava e ninguém ouvia. Pensa comigo. A ação de gritar, ela se repetiu, ela não aconteceu, eu gritei, acabou. Por isso ele é imperfeito. Tá vendo? Porque eu não conto um fato concluído. Eu vou passar para o leitor um fato que se desenrola num tempo passado. E aí, para piorar tudo, tem o mais que perfeito. Se nós aprendêssemos a traduzir português, a gente não faz isso. A gente quer decorar, né? Ah, como seria mais fácil para mim, professora Martinha, professora de língua portuguesa, se todo mundo aprendesse a traduzir classificações. Mais que perfeito. Além, mais que o perfeito. Então vamos pensar, o perfeito já foi. Eu atirei no meu irmão. O mais que perfeito aconteceu antes. Antes do perfeito. Você quer ver? Quando o policial apitou, o bandido já se rendera. Pensa comigo. O bandido se rendeu antes do pessoal apitar. Do pessoal não, do policial, perdão. Apitar. Tá vendo? Olha lá. Quando eu cheguei, minha mãe adormecera. Minha mãe dormiu antes de eu chegar. Esse é o mais que perfeito. É um tempo anterior ao passado, tá? A dica, ele vai terminar em RA. Adormecera, falara, fizera, porém. Você normalmente não ouve ninguém usando o mais que perfeito. Por que não? Agora nós vamos para a questão. Porque o mais que perfeito existe de uma forma composta. Então vamos lá. Ao invés de dizer ele fizera aniversário, a gente fala ele tinha feito aniversário. Ele havia feito aniversário. Tá vendo? Ao invés de dizer eu falara, eu havia falado, eu tinha falado. É correspondente, são equivalentes. Só que um é a forma simples e a outra é a forma composta do mais que perfeito. Então vamos dar uma dica para vocês? Vai, bora. Olha para Martim, ó. Existem 3 pretéritos. Porque esse verbo, esse texto todo está no pretérito. Por isso nós vamos falar dele, ó. O perfeito indica ação concluída. O imperfeito indica uma ação que se repetia, né? Ação que não foi concluída, não concluída. Ela se repete. Ação repetida no passado. Aí, parceiros, eu vou dar uma dica para vocês. Estarão no imperfeito todos os verbos terminados em ava, cantava, falava, fazia, vendia, abria e, olha lá, tinha, vinha, pretérito imperfeito. Fazia, comia, pretérito imperfeito. Falava, cantava, pretérito imperfeito. Essas terminações verbais. E tem o mais que perfeito. Olha lá. É uma ação anterior ao... Você não tem noção quanto isso aqui ajuda a gente a entender o texto. Anterior ao pretérito perfeito. E como é que é a terminação dela? Olha lá. Fizera, falara. Então, vamos lá.
Acontece que ele quer, sem alterar o tempo e o modo, substituir. Então vamos. Nada nos faltara, nada nos ter faltado. Nada nos faltara. Um dia em que nada nos faltara. Ter faltado é agora, faltara lá atrás. Um dia em que nada nos faltar é a mesma coisa com que um dia em que nada nos tiver faltado. Um dia em que nada nos faltara é o mesmo que um dia em que nada nos tenha. E daí é presente, concorda comigo? Um dia em que nada nos faltara é o mesmo que um dia em que nada nos tinha faltado. Olha lá. Por quê? Porque ele quer que mantenha o tempo e o modo. Ele quer que o texto permaneça no passado. É muito comum questões de substituição, viu? Leia com atenção, tá? A substituição, normalmente, ela não pode alterar o sentido do verbo, do texto, quer dizer. Ela não pode alterar a organização textual, a estrutura textual. Então, nessa hora, a gente vai estar, a banca, né, estará analisando você, leitor, tá? Aqui, por exemplo, eu tinha que manter o texto no passado. Foi? Os 3 pretéritos, lembrou? Que bom. Então, vamos lá? Mais uma? Questão de número 5. Considere a seguinte passagem. Com que cargas d'água alguém teria a brilhante ideia de dar uma arma para 2 crianças? Pois é, isso era normal. Como era normal também, passeamos pela cidade em um Fusca, todos sem cinto de segurança. No contexto, o termo como, gente, aí ele trabalha conjunção. Então vai aqui uma dica, hein? Toda prova traz a ideia que a conjunção introduz ao texto. Conjunção é elemento coesivo. Ela vai unir 2 orações e, através dela para frente, eu vou trazer uma ideia ao texto, uma ideia de adição, uma ideia de concessão, uma ideia de comparação, uma ideia de causa, consequência. Todo o texto tem. Então, como a sua prova é amanhã, vai aí uma dica. Faça uma lista. Procure em qualquer lugar você vai achar, né? As relações que as conjunções trazem, as ideias introduzidas ao texto através da relação semântica das conjunções. Olha lá. Aí você vai achar causa, consequência, finalidade, tempo. Dá uma lida. E coloque uma exemplificando cada ideia. Tá? Uma. Então vamos lá. Para eu adicionar, eu coloco o e. Para eu concluir, o logo. Para indicar uma adversidade, o porém, coloque uma. Nós sabemos que nós não vamos decorar. Mas na hora de você responder uma questão, se você tem uma gravada, você substitui ali e vê se dá certo. Isso eu estou falando, gente, porque a sua prova é amanhã. Porque o ideal não é isso. O ideal é você entender uma ideia de causa, uma ideia de concessão, uma ideia de finalidade. Mas, né, com a prova amanhã, a dica é: faça uma lista de todas as relações semânticas, todas as ideias que a conjunção pode introduzir ao texto, e na frente de cada uma, a conjunção pode introduzir uma ideia de tempo. Coloque na frente quando. Uma ideia de finalidade, coloque na frente para. Oi? Para a gente fechar a prova amanhã. Não é o ideal, isso é só uma dica, fechou? Então vamos, vai. Considere o como aqui, ele quer o como. Ó, vai. O termo como em destaque estabelece que relação? Na verdade, ele veio te pegar, né? Porque o como, normalmente, ele é comparativo. Então, vamos ver. Isso era normal. Como era normal também passearmos pela cidade. Então, vai. É uma finalidade?
Para ser uma finalidade, a conjunção vai introduzir a resposta à perguntinha para quê? Olha lá. Comprei um livro para estudar. Não é. É uma concessão? Concessão é uma quebra de expectativa. Gente, desculpa, viu? Com essa canetinha a letra não fica legal. Quebra de expectativa. Então você vai lendo, 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 lendo. Acontece uma coisa que de repente não era para acontecer. Quebrou a expectativa do leitor. Eu vou à praia, mesmo que chova. Tá vendo? Vai. É uma comparação. Não tô comparando, ó. Isso era normal. Como era normal também passearmos pela cidade. Não é uma comparação, tá? É uma consequência. Consequência, a conjunção vai introduzir o resultado da oração anterior. Quer ver? Falei tanto que fiquei rouca. Tá vendo? Andei tanto que cansei. Foi? Vai. É uma conformidade. Conformidade, você vai poder substituir a conjunção analisada pelo conforme. A conformidade confirma. Então, vamos lá. Isso era normal. Conforme era normal também, não dá. E agora, hein? Vocês perceberam que eu deixei a letra C sem exemplo? Vamos ler? Isso era normal naquela época. Andar, dar uma arma para duas crianças, naquela época era normal. Como era normal também passearmos pela cidade. O que ele está fazendo, gente? De uma forma implícita, ele está comparando a normalidade de dar uma arma com a normalidade de andar pela cidade de Fusca. Olha lá. Está aqui a resposta correta. Ele compara o dar uma arma, ó, o dar armas para as crianças com o passear de Fusca pela cidade de Fusca sem cinto de segurança. Tá vendo como ele está comparando? De uma forma implícita, né? Ele não traz uma comparação clara, mas ele está fazendo uma comparação. Fusca é um nome próprio, tem que ser com letra maiúscula. Tudo bem? Guarda a dica, hein? Faça uma lista. Se eu pudesse apostar, conjunção vai estar lá. Tá bom? Fechou? Então vamos. Mais uma. Questão 6. Amigo meu, tem jeito de aumentar e de deixar essa sala mais fria? Tô derretendo aqui. Então vamos. Considerando a regência. Obrigada. Quando ele fala em regência, lembra que no começo da aula eu falei para vocês isso? O entender comanda a questão. Quando ele fala em tal coisa, professora, para onde eu olho? Quando ele fala em sintaxe, quando ele fala em morfologia, quando ele fala em figuras, quando ele fala em regência, você vai pensar em preposições. Ó, é aquela história. Quem faz alusão a alguma coisa. Quer dizer, o termo alusão rege a preposição a. Olha que legal. Quem gosta, gosta de alguma coisa. O verbo gostar rege. Tá vendo? Então, falou em regência, falou no uso de uma preposição. Então, vamos tentar. Vai. O impacto com a bala, vamos por eliminatória.
houve o impacto com a bala? Não, mãe. Pensa, ninguém bateu, não houve o impacto com a bala. Então, não é. O impacto da bala, pode ser. A bala saiu do revólver de pressão do menino e atingiu, então, o impacto dela, da bala, pode ser. O impacto na bala? Não, né? Não houve impacto nela. O impacto com a bala? Estranho, não é? O impacto pela bala? Até vai, né? Então vai. Sobre a bermuda ou sob a bermuda? Tem a questão, né? A palavrinha sobre e sob. Ó, o sob significa embaixo. Opa. Olha lá. Então, sob. Se a bala tivesse entrado por baixo do jeans, teria atingido a criança. Concorda? Já o sobre é em cima de. Olha lá. Então, a bala parou em cima do jeans. Ela não entrou. Ela não foi para baixo do jeans, né? Na verdade, não foi em cima, mas o jeans segurou. Tá aqui a resposta. Letra D. Tá? Aí você deve estar pensando assim: como é que eu vou estudar regência? É um estudo que leva tempo. A regência manda na crase, né? Então, o que é que você vai fazer hoje? Assim, de última hora. Dá uma lida. Procura no Google, coloque lá regência de alguns verbos e nomes. Vão aparecer listas, né? Quem assiste, assiste a alguma coisa. Quem convence, convence alguém. Não tem preposição, é direto. Tá vendo? Então, você vai dando uma lida. Mas lembra, apareceu regência, é análise de preposição. Eu, Martinha, sabe como é que eu costumo fazer? Eu coloco a frase, a expressão que ele quer analisar, numa frase do meu dia a dia. Então, por exemplo, tá lá o verbo assistir. Eu penso assim, ai, como é que será? Como é que eu falo? Eu assisto o jogo ou eu assisto ao jogo do Corinthians? Bom, mas aí, bom, primeiro você já percebeu que eu sou corintiana, desculpa, passou. Aí nós temos que lembrar que a gente tem que falar certo, né? E a maioria não usa a preposição. A fala, venha assistir o jogo comigo, e ninguém assiste o jogo. Nós assistimos ao jogo. Por isso é legal você dar uma lida, né? Então coloca lá a regência de verbos dos principais regências ou de verbos e nomes e dá uma lida. Qual é a preposição que se encaixa depois de alguns determinados nomes e verbos? Fechou? Mais uma? Vai. Questão 7. A concordância nominal. Então vamos de novo? Falou concordância nominal, o que é que você vai olhar? Vamos. Nós vamos olhar um substantivo, é o nome, né? Ó. E vamos olhar se todas as palavras que cercam desse substantivo combinam com ele em plural e em gênero. Isso é concordância nominal. Olha lá. Ixi, concordância nominal é quando eu olho. Socorre aqui, parceiro. É quando eu olho pro um substantivo, por exemplo, ninguém vai dizer meninas bonitas. Quer dizer, meninas bonito. Vai haver uma falta de concordância. Tá vendo? O certo é, se eu tenho um substantivo flexionado em algum gênero ou em algum número, tudo que o cerca tem que combinar com ele. Concordar é combinar. Então, vamos tentar? Vai. Eu tenho um substantivo aqui. Então, vamos lá. Há alguns anos, havia muitos
motorista desatento? Não, né, gente? Como é que é? Muitos motoristas desatentos à necessidade do uso do cinto de segurança. Então, não é a gênero, feminino, masculino, número singular, plural. Vai. Hoje, os brinquedos de criança parecem mais arredondados, mas não há como evitar os arranhões característicos. Né? E aqui, ó, os brinquedos de criança. Gente, depois de uma preposição, o de é preposição, normalmente a palavra que vem depois mantém-se no singular, viu? Brinquedos de criança, quer dizer, são brinquedos infantis. Eu tenho aí uma ideia adjetiva. Então vamos. Mesmo tudo parecendo meio permitido, o respeito ao próximo e o amor à família eram indispensáveis. Tá vendo? É ler com cuidado. Bloqueada pela força do tecido, segundo conta o narrador, a pequena bala não chegou nem a esfolar o irmão. Aí, ó, não tem erro. Vai. Na década de 80, época da infância do narrador, as espingardas de pressão, eram populares entre os garotos. Então, a única correta é a letra D. Olha lá. Então, vamos gravar. Falou regência, falou preposição. Presença dela. Fechou? Falou concordância, falou erro. Uma frase totalmente correta em concordância, ela tá certinha, tudo acompanhando no plural, tudo acompanhando no feminino. Tá vendo? Os verbos pluralizados, não tá escrito nós vai, nós quer, nós fez, nós atirou, né? Porque o verbo comanda também a concordância, tá? Então, cuidado. Falou figura, vamos lembrar, vai. Ideia implícita. Falou texto, então você vai ver se ele quer que você faça uma compreensão ou uma interpretação. Interpretação é fora texto. Deduz-se que, infere-se que. Compreensão é interno, de acordo com o narrador, de acordo com o texto. Você vai observar isso. Falou verbo, você vai lembrar que normalmente eles querem que você não mude o tempo verbal. Tempo, pretéritos, que a gente fez uma revisão. Falou regência, se precisa, não precisa, da preposição e qual a preposição usada. Falou concordância, falou combinar. Uma palavra tem que combinar com a outra. Então, foi? Vamos ver mais. Assinale a alternativa em que a utilização do sinal de pontuação esteja in. Gente, há muitos sinais de pontuação na língua portuguesa. Desculpa. Muitos. Muitos mesmo. A vírgula, os dois pontos, parênteses, né? Mas quando ele fala em sinal de pontuação, ele fala vírgula. Então, vamos lembrar de uma regra básica, porque agora não dá muito tempo. São muitas as regras da vírgula, muitas mesmo. Lembra, a oração, se tiver o período, o trecho, se tiver em ordem direta, não cabe vírgula. O que eu falo em ordem direta? O sujeito na frente, o verbo logo em seguida e o restante. Eu, sujeito, cuido, verbo, das minhas coisas, o restante. Agora, se eu inverter das minhas coisas, cuido eu vou ter que usar. Porque a vírgula, uma das principais funções dela é mostrar que a oração está em ordem inversa. Então, qual é o segredo numa hora de prova, né? Passa a oração para a ordem direta, procura o sujeito, o verbo, vê se está na sequência direta.
Se não tiver, pode pintar uma vírgula aí. Você quer ver? Vamos comigo. Vai. Ele quer errada. Vamos lá. Eu tenho o verbo aqui, ó. Praticamos, o sujeito está aqui, implícito. Uma ação trivial. E temos a presunção petulante de esperar dela grandes consequências. Tá correto? Porque eu tenho duas orações, praticamos e temos. Olha lá, eu tenho um conector aqui que indica uma conclusão. Ó, vai, praticamos uma ação trivial. Nós fizemos uma ação trivial. Portanto, temos a presunção de esperar grandes coisas dela. Vamos. A realidade, Maria, é louca. Essas duas vírgulas, elas isolam um elemento chamado vocativo. Vocativo é um termo totalmente acessório na língua portuguesa. O que é um termo acessório? É um termo que eu posso retirar sem nenhum prejuízo sintático ou semântico. Quer dizer, de gramática ou de sentido. Quer ver? Vamos tirar? Vai. A realidade é louca. A palavra Maria, que é o meu vocativo, ela indica o ser com quem se fala. Olha lá. Então, ela está correta também. E ele quer a errada, né? Ele não quer a certa, ele quer a errada. Peraí, deixa eu só virar meu materialzinho aqui. Vamos. Vai. A corrida terminou. Mas quem ganhou? Eu tenho um problema aqui. Não é no ponto de exclamação, nem no ponto de interrogação. É aqui, ó. Olha lá. Eu preciso de uma vírgula aqui. Por quê? Então, vamos explicar aqui por quê. O lugar de uma conjunção, o lugar certo dela é entre as orações. O mas como conjunção está antecipado. Tá vendo? Eu tenho aí uma conjunção antecipada. Por isso a vírgula aqui é obrigatória. Então tá aqui a resposta. Ó. Tinha que ter uma vírgula depois desse mas. Você se lembra, e com certeza você deve se lembrar, de quando você está se preparando, de repente, para fazer uma questão discursiva? No último parágrafo, que é o parágrafo conclusivo, você não coloca assim, portanto, vírgula. A violência nas cidades brasileiras, lembra disso? Olha lá. Assim, vírgula. Sempre que o texto começa com uma conjunção, quer dizer que essa conjunção não está no lugar certo dela. Porque o lugar, conjunção é conector. Conector conecta, né? Ela vai conectar orações. Ó, isso é uma conjunção, conecta. Então, ela tem que estar entre as duas. Você viu o E da primeira? Voltamos lá. Ó, o E na primeira. Está no lugar certo? Está entre as orações. Tá vendo? Agora, já na letra C, eu começo o meu texto pela conjunção. Então, grava. Sempre, é sempre que o texto, a frase e a oração iniciar pela conjunção, a vírgula depois dela será obrigatória. E como aqui ele queria a errada, aqui é errado, ó. Seria assim o certo, mas pá, quem ganhou? Tá vendo? Essa seria a certa. Então tá aqui a resposta da questão. Eu te dou esse livro, 2 pontos. Alice no País das Maravilhas, certo? Eu tô nomeando o livro, né? Isso daqui é um aposto, né? Isso aqui é um aposto explicativo. Que livro que eu estou dando a você? Me explica. Alice no País das Maravilhas. Escuta, 2 pontos.
Se não descobrires um sentido na loucura, acabarás louco. Certo? De novo. Olha lá. Eu tenho uma oração que indica uma ordem, ou seja, um texto totalmente injuntivo. Injunção é isso, é dar uma ordem. Para! Dois pontos. Olhe quem vem vindo lá do outro lado da rua. Tá vendo? Sempre há uma pausa, né? Porque eu tenho duas orações. E a primeira dá uma ordem, ela é enfática, ela é uma injunção. Então, ela vem separada por dois pontos, por vírgula. Até poderia colocar aí um ponto de exclamação e letra maiúscula depois. Fechou? Tá? Então, vamos lá? Mais uma? Questão 9. Tá chegando ao fim. Assinale a frase que deve, agora ele deve apresentar uma vírgula. Vai lá. Lembrem, lembra. Se tiver em ordem direta, não tem. Sujeito, verbo, complemento. Tá? Então, vamos lá. A estrada do excesso, sujeito, conduz, verbo, ao palácio da sabedoria. Está correta sem vírgula. Então, não é essa. A moderação, sujeito, é o verbo. Sempre a tática preferível. Está correto sem vírgula, em ordem direta. Ao homem sábio, são mais úteis os seus inimigos do que ao tolo os seus amigos. Aqui, ó. Ao homem sábio, vírgula, ó. Porque isso aqui não é sujeito, gente. O sujeito nunca vai ter uma preposição. Nunca vai. O sujeito é um tema essencial da oração. Então, ele nunca tem preposição. Então, quando eu começo o texto pela preposição, é sinal que ele está em ordem inversa. Lembra do exemplo que eu dei? Eu cuido das minhas coisas. Olha a preposição. Se eu virar das minhas coisas, vírgula, acabou. A preposição começou o texto é porque ele não está na ordem direta. Aí a vírgula é necessária. Vamos colocar em ordem direta? Vai. São mais úteis... Não, vamos lá. A ordem direta da letra C seria assim, ó. Seus inimigos... Vai ter que haver alguma alteração aí, né? Seus inimigos são mais úteis ao homem tolo, ao homem sábio. Olha lá. Aí continua. Do que ao tolo seus amigos. Tá vendo? Eu peguei o texto e o reescrevi numa ordem chamada ordem direta. Inverteu essa ordem, a vírgula vai ser obrigatória. Por isso a resposta é a letra C. Foi? Parceiros, tudo em paz? Então vamos lá? A última questão, hein? Então vai. Falou em vírgula, ordem direta. Sujeito, verbo, resto não tem. Inverteu. Começou com conjunção, vírgula. Começou com preposição, vírgula. Ah, não é tão difícil de assim, né? Questão de número 10. Bora. As capivaras são conhecidas por serem extremamente amigáveis. Não só com outros bichos, mas com humanos também. De acordo com as regras de acentuação. Ai, ai, ai. Tá aí uma coisa que é bom, muito bom e importante você ler sobre o novo acordo ortográfico. O que mudou? Por que mudou? Dá uma lida, né? E na véspera da prova fica muito difícil. Mas vamos lá. Dica. Falou em acento. Procure a sílaba tônica. Saber se a palavra é oxítona, última sílaba, tônica, forte, paroxítona ou proparoxítona. E 2, olha a terminação. Né?
Por quê? As oxítonas terminadas em, paroxítonas terminadas em. Olha lá. Então, para, respira, porque normalmente ele vai pedir palavras acentuadas pela mesma razão. Olha lá. Então, cada uma delas você vai falar, vai achar a sílaba tônica, vai ver o finalzinho e vai comparar. Ah, são todas paroxítonas e possuem a mesma terminação. Paroxítonas terminadas em I, por exemplo, táxi, biquíni. Olha lá, a mesma regra. Ah, são todas proparoxítonas. É a única que você não precisa ver terminação, porque toda proparoxítona tem acento. Então, também é legal, assim como eu orientei você a fazer uma lista de conjunção, também é interessante você fazer uma revisão rápida das regras, principais regras de acentuação, né? Porque daí você sai de uma questão. Você quer ver? Vamos, vai. Há no texto 2 palavras oxítonas acentuadas. Uma terminada em O e outra em EM. Vamos ver se há. As capivaras são conhecidas por serem extremamente amigáveis. É uma palavra acentuada, mas ela é paroxítona. Lembra? É a penúltima sílaba mais forte. Olha lá, vai. Não só é acentuado, mas é um monossílabo. Até agora nós não achamos oxítona, como ele quer na letra A. Mas com humanos, também. Ou seja, só existe uma oxítona. Ele fala que há uma terminada em O. Ele classificou o O como oxítona. O oxítona. Ora, só não é oxítona. Para ser oxítona tem que ter mais de uma sílaba. Vamos. Há uma palavra acentuada por ser paroxítona, sim, terminada em ditongo. Olha ele aqui, ó. Tá aqui a resposta certa. Há 3 monossílabos tônicos? Não, só tem um. Há uma palavra proparoxítona? Não tem nenhuma. E há uma palavra que possui um acento diferencial? Também não tem. Acento diferencial é aquele que faz com que eu diferencie o sentido da palavra, como por verbo e por preposição. Fechou? Revisãozinha rápida, dicas rápidas. Que Deus acompanhe você amanhã. Que você faça uma ótima prova. Vá com Deus. Boa sorte. Tchau.